Shalom, meninas, bom dia. Bom dia. Bom dia, Neide. Shalom, Deus abençoe. Opa. Bom dia, bom dia. Vamos orar para nós iniciarmos nosso momento. Desculpa aí. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Jesus, que eu quero. Ah, não vamos travar não. Shalom aqui no YouTube também, Deus os abençoe. Vamos orar então para nós começarmos, em nome de Jesus. Pai, nosso amigo, nossa melhor companhia, gratidão por essa noite que tivemos, gratidão por esse dia que começou, Senhor. Obrigada porque o Senhor já está aqui conosco, a sua presença é a mais importante e é na busca dela que nos encontramos aqui todas as manhãs. Escolhemos, Pai, entregar o nosso dia a Ti e começá-lo na Tua presença. A nossa busca incansável por uma intimidade contigo faz com que estejamos aqui todos os dias, preferindo a melhor parte do dia na Tua presença, te ouvir, te sentir. O Espírito Santo de Deus inunda o ambiente onde cada um está agora. Inunda, Pai, com a Tua presença gloriosa, agradável, perfeita. Oh, Espírito Santo, obrigada pela certeza que temos de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigada, Pai, por saber também que não é apenas em um momento, uma situação, mas eu posso te chamar para viver comigo, para que a sua presença seja sentida todo o tempo, em todo o tempo. Que cada um aqui possa sentir essa necessidade de te sentir a necessidade de te sentir não apenas no devocional, mas em todo o tempo do seu dia. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Eu te amo, eu te adoro, eu exalto o Teu nome, porque o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Só o Senhor é suficiente para mim. O Senhor é o Senhor da minha vida, meu Salvador, a quem eu me entrego por completo, meu corpo, meu espírito, a minha alma é Tua. Que a Tua vontade possa prevalecer em mim todo o tempo. Que o meu eu, os meus desejos, os meus sonhos sejam diminuídos
e que eu consiga alinhar para o propósito que o Senhor tem na minha vida aqui. Que o meu prazer seja o teu, que os meus sonhos sejam os teus, que as minhas vontades sejam as tuas para mim, que o meu viver seja o teu e para mim. Como é bom, Senhor, te sentir, como é bom tê-lo diariamente do lado, como é bom ter a certeza de que o Deus Todo-Poderoso a qual eu sirvo, a qual eu me entrego, é aquele que cuida de mim e cuida nos detalhes. Obrigada por não nos desamparar. Obrigada pelos livramentos que nem imaginamos. Obrigada pelo cuidado, pela graça, pela misericórdia que se renovou mais essa manhã sobre nós. Obrigada pela nova chance. Obrigada por esse momento que temos vivido, o qual nós estamos tendo um novo entendimento. E eu creio que é pelo Teu Espírito Santo. Pai, seja exaltado através de mim. Seja engrandecido através de mim e em mim, Pai. Que o Seu nome possa ser reconhecido, até mesmo quando eu não abrir os meus lábios. Que no meu modo de vida, nas minhas reações, eu quero, Senhor, resplandecer a Tua luz e agradar o Teu coração. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos e declaramos aonde chegar esse devocional, e declaramos para quem possa ouvir e ver em nós que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, a quem nós nos entregamos por completo e cremos que um dia moraremos do seu ladinho aí no céu. Obrigada, Pai, por tudo. Amém e amém. Shalom, bom dia. Bom dia, a paz do nosso Senhor maravilhoso Jesus esteja com todos vocês. Essa paz que excede o entendimento. Deus os abençoe. Bora lá para a gente poder iniciar capítulo 9 hoje. É o que eu espero. Desejo. Vamos abrir as Bíblias. Todas elas aqui. Aí. Bora lá então. Lucas capítulo 9 começa assim. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Uau, glória a Jesus! Ele lhes deu poder e autoridade. É pelo nome do Senhor mesmo. É por Ele, né? Então, os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até ir embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como um sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados,
anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Versículo 7. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado. Outros diziam que Elias tinha aparecido. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia acontecido. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Aí os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Jesus pegou os pães, olhou para o céu, agradeceu e depois partiu e entregou aos discípulos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Uau! Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu: tu és o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no 3º dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira.
Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Mas perder a vida verdadeira e ser destruído. O que adianta? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência. Gente, era Pedro, João e Tiago de novo, hein? Os mesmos que no capítulo anterior foram escolhidos para entrar no quarto, quando Jesus ia ressuscitar a filha de Jairo. Os mesmos três. Em 29, enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Os que mais se entregaram foram os que estavam mais perto. Uau! É mesmo, né? Verdade, Silas. Versículo 37. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então dissem ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai.
E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia, e ele disse aos seus discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendesse. Olha, gente, eu já questionei isso e aqui está a resposta, viu? Estavam escondidos deles para que não entendesse. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: aquele que por ser meu seguidor receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. E eles achando que Jesus ia falar algo, Jesus veio com essa resposta. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Ou seja, ele não é um discípulo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Não o proíbam. 51. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem o lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Então um outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E aí Jesus respondeu: quem começar a arar a terra e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Uau! Pai, nós queremos agradecer pela leitura do capítulo 9 hoje. Obrigada, Pai, por falar aos nossos corações. Obrigada por esse momento que nós temos de absorver a Tua mensagem, a Tua palavra. Nós te amamos, nós te adoramos e declaramos que Tu és santo e poderoso. Obrigada, Pai, obrigada, é a nossa palavra mesmo. Obrigada por todos esses dias que temos vivido na Tua presença.
nesse momento de busca e entendimento. Muito obrigada por esse tempo precioso. Precisamos mesmo de Ti. Amém e amém. Oh, aleluia. Quem foi chegando aqui depois, Deus abençoe vocês. Maíra, Caroline, a Thaíta, a Grazi, Jonathan. Amém. Deus abençoe vocês. Bom dia, Maíra, shalom, gente. Lucas capítulo 9 é um capítulo grande, né? Foram 62 versículos, mas são muitas histórias, né? Muitas passagens. E eu marquei várias coisinhas. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou ver o que tem para nós nos acrescentar em nossas Bíblias. No capítulo 9 começa assim, ó. A Maíra já fez uma pergunta. No versículo 41, ele se refere aos discípulos? Deixa eu ver. 41. Jesus respondeu: gente, mas sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Eu acredito que sim, que seja quem estava acompanhando ele. Porque até colocou ali, né? Jesus, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aí ele responde. Ele falou para os discípulos. Forte, né? Até quando terei de aguentá-los? Vamos ver se na Bíblia de Estudo tem algum complemento pra gente nesse versículo. 41. Olha, aqui na versão da Bíblia de Estudo, não está se referindo aos discípulos, não, porque a versão está assim, ó. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Então tá falando para todo Israel. Entre parênteses aqui tá escrito, ó, isso foi dito a todo Israel. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Descreve aqui a exasperação humana de Jesus. Aqui, ó, no versículo 40, quando ele fala: eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Entre parênteses fala assim para nós. Marcos diz que Jesus disse que a razão era a falta de oração dos discípulos. De fato, a ênfase no texto grego é a sua falta de oração, em vez de sua falta de jejum. Uau, gente! A vida com Deus, a intimidade com o Pai, a busca é necessário, né? Para que a autoridade dada e o poder de Deus dado aos discípulos ou a nós, que o Senhor possa se manifestar. Nós precisamos estar mesmo, né? Prontos. Mas também a gente teve ministração dizendo que às vezes nós oramos, pedimos algo para que o Senhor faça, por exemplo, orar por alguém, por uma cura. Você vai precisar de ter fé, mas nós vimos aqui, estar com a vida em dia de oração, jejum. Mas muitas das vezes o milagre não vai acontecer ali na hora. E aí pode acontecer de depois, no final, ainda a pessoa estar sentindo os mesmos sintomas.
E aí você pode sair, uau, não foi respondido, meu Deus, tal, tal. Minha oração não foi ouvida, o Senhor não me ouviu, tal. E não, Deus tem muito mais e é no tempo dele. E aí logo depois, quando passa-se um tempo, você vai começar a receber notícias daquela pessoa. Olha, depois que você foi embora, aconteceu isso e isso, e a dor passou, e eu dormi bem e tal, e eu tô bem. Ou seja, o Senhor ouviu sim a oração, mas não é no nosso tempo e não é do nosso jeito, né? O nosso papel é estarmos dispostos e disponíveis para que Ele nos use como um instrumento e um canal em suas mãos. Mas nós precisamos mesmo estar com a vida em dia para que Ele tenha a liberdade de agir em nós. Buscando mesmo o Pai em oração, em jejum, lendo a palavra que nós temos feito, né? Buscado aprender do Senhor e a fé. A fé é um meio e é necessário para que um milagre aconteça. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a nossa palavra, né? A palavra do Senhor. A Maíra comentou, é pesado. A Bíblia de estudo é muito boa, né, Maíra? É verdade, porque nos ajuda, né, a gente entender. Olha, a princípio, por causa da minha versão, eu achei que era para os discípulos. E aí, juntando com a outra versão, e ela abre bem, né? A gente viu que não era só para os discípulos, é para todo Israel, era para todo Israel. E aí, ainda explica para nós que no livro de Marcos ele explica que a razão dos discípulos não terem conseguido era pela falta de oração. Aí quando ele fala, trazei-me aqui o teu filho, indica que o moço estava a pouca distância. E quando ainda se aproximava, o demônio derrubou e o convulsionou. Representa aqui o último esforço desse demônio para machucar o menino. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Jesus expulsou o demônio e curou o que o demônio tinha prejudicado no corpo físico do menino. Olha, gente, Jesus faz as coisas por completo, não é metade. Não é pela metade. Por isso que nós precisamos estar disponíveis. Eu fico imaginando como um instrumento do Senhor. Eu não sei o que se passa por dentro da pessoa, o que se passa com a pessoa. E se em algum momento o Senhor algum dia quiser me usar como um instrumento dele, um vaso nas suas mãos, isso mostra que o Pai vai fazer a obra completa porque Ele conhece a pessoa por dentro. O menino já estava todo debilitado, o seu corpo ferido, porque o demônio judiava dele. Então Jesus, naquele momento, o pai chega e pede para o Senhor expulsar aquilo. Se o Senhor só o expulsasse, o menino estaria liberto, mas ainda assim estaria com as feridas que o demônio tinha deixado. Mas o Senhor faz a obra completa, Ele expulsou e curou o menino. Toda a dor, toda sequela que havia ficado pelo demônio ter feito aquilo, o Senhor tirou por completo. Glória a Jesus, né? Aí no 43, e todos estavam atônitos da grandeza de Deus e maravilhados, todos, de todas as coisas que ele fazia. E Jesus disse aos seus discípulos, aqui descreve a ideia que volta a surgir, como se fez menção no versículo seguinte, dele que é o Messias triunfante e, portanto, que seria rei. Descreve a ideia que volta a surgir, como se faz menção no versículo seguinte, dele que é o Messias triunfante e, portanto, que seria o rei. Porque no versículo 44 fala, porque tem que acontecer que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Ele se referia a ele naquele momento, né? Aí aqui mostra que Jesus mais uma vez expressa o que lhes havia dito, mas eles não podiam entender.
A Nise comentou para nós, ó, quantas experiências extraordinárias eles viveram com Jesus. Muitas curas, milagres, livramentos e até poder ver Moisés e Elias seguido pela nuvem com a voz do nosso Deus. Exato, né? Pedro, Tiago e João ali em cima literalmente foram os escolhidos para presenciar isso. E ao mesmo tempo, como Jesus sabia dos outros também, né? A gente vê essa questão, o Senhor conhecia o coração desses, né? E por isso os privilegiou de presenciar isso. Ah, gente, para você ver, Pedro era como nós, né? Homem impulsivo. João, Tiago, outros também seres humanos com falhas, mas o coração deles agradava tanto o Pai que ainda dava oportunidade de presenciar esse momento, de ouvir a voz de Deus saindo da nuvem. Gente, meu Pai, tanto que eles ficaram com medo, eu acho que eu ficaria também. Tipo, a gente espera por aquilo, uau, eu quero ouvir a voz de Deus, e quando Deus fala, imagina o medo, né? Ai, ai, que experiência, hein? A gente começa a ler e fica querendo saber tudo em detalhes, né? A vontade de saber mais é grande, exatamente, né? É muito gostoso isso. A gente vai lendo, vai querendo absorver e entender. Por isso que a palavra do Senhor, ela se renova. A gente pode ler aqui e eu creio que quando a gente voltar numa outra oportunidade em Lucas, novamente nesse capítulo, serão outros entendimentos, teremos outras revelações. O Pai faz com que a palavra dele se renove, gente. E eu costumo até brincar, já falei isso umas outras vezes. É como se fosse um livro mágico, né? Você abre e lê o capítulo, é isso. No outro tempo, quando você vai ler o capítulo, uau, é outra coisa agora. É muito, muito bom esse mistério. Aleluia. Verdade, não basta fazer parte dos 12, mas ser considerado como os 3. Exato. Uau, hein? É isso aí. Não basta fazer parte do que ele chamou, mas literalmente estar, né, disponível, com um coração aberto, ser moldável, né? Eu vejo que esses 3 aí mostraram desde o início que eram pessoas confiáveis, disponíveis, dispostas a mudar, dispostas a serem moldadas e transformadas. Eu quero ser como um dos 3, não apenas estar entre os 12, mas ser considerada como os 3. Eu amei essa frase, Denise. Falou muito comigo aqui. A gente pode aplicar em nós, né, em nossa vida mesmo. Não basta fazer parte. Tem que ser considerado. Esse capítulo é tão incrível que eu queria comentar tantas coisas, mas eu não estou conseguindo, porque eu estou indo para o trabalho. Mas é um capítulo fundamental, né? É tremendo, eu amei também. Nos próximos, podem deixar os comentários, tá? No nosso vídeo salvo lá. Eu vou salvar esse aqui do Instagram lá no YouTube. Porque a imagem do YouTube não tá tão legal. Eu tô tentando, vou achar mais umas luzes aqui para clarear a imagem lá do YouTube para ficar um vídeo salvo apresentável. Mas enfim, comentem lá o que quiserem comentar, as dúvidas que surgirem ou as coisas que o Senhor for trazendo a vocês. Divide com a gente, tá? Gente, Deus os abençoe. Realmente é um capítulo muito rico e a gente sabe, né, do horário de vocês. Nosso objetivo aqui não é que atrapalhe ou que as pessoas, não vou poder assistir porque não vou poder acompanhar porque o horário que acaba não dá pra mim. Enfim, não é isso.
A gente sabe que o devocional ele continua depois que a gente encerra a nossa leitura. Você pode continuar pedindo para que o Pai fale ao seu coração. Não é um monólogo, o devocional é uma troca mesmo. Você adora, lê, o Pai fala através da palavra, mas Ele também revela algo no seu coração. Deus abençoe o nosso dia, nossa quarta-feira. Amanhã novamente estaremos juntos em nome de Jesus às 6 horas para lermos Lucas capítulo 10. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Deus abençoe vocês no caminho da ida e volta para casa. Em nome de Jesus, que seja mesmo um dia abençoado, amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, gente.